Olá, meu nome é Laura Albino, sou mestranda em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano. Faço parte da linha de pesquisa Desenvolvimento e Aprendizagem. Minha orientadora é a professora doutora Luciana Maria Caetano, e a minha pesquisa é sobre julgamentos e percepções de desigualdade social e de status social subjetivo de adolescentes brasileiros. Então, antes, né, de continuar, é muito importante que eu defina alguns termos que vão aparecer durante essa minha pesquisa. Então, o que é desigualdade social, né? Do que nós estamos chamando de desigualdade aqui nesse trabalho? É a condição em que as pessoas têm acesso desigual a recursos, serviços e posições valiosas na sociedade. Então, a desigualdade social que nós vamos trabalhar que nós vamos pesquisar nesse trabalho, é a desigualdade relacionada à estratificação social, que está relacionada a poder, classe, status, dinheiro e estilo de vida. Então, nós não iremos avaliar desigualdades relacionadas a gênero, ou idade, ou racial, né, e outras. Nós iremos, então, avaliar desigualdade relacionada à estratificação social. Outro conceito é o estado social objetivo. Como o nome já diz, né, ele é objetivo, ele é possível de ser mensurado. Então, ele é a condição socioeconômica da pessoa. Como que a gente vai avaliar? Através da renda real da família, através do nível educacional ou do prestígio profissional dos pais e da família. Outro conceito é o estado social subjetivo, que é a percepção de uma pessoa de seu lugar na sociedade em relação às outras pessoas. Então, ele é mais subjetivo, ele é pessoal, é como a pessoa se vê dentro da sociedade, em que classe ela se vê. Outro conceito é o programa Jovem Aprendiz. O programa Jovem Aprendiz, ele foi criado para que os jovens pudessem ser inseridos no mercado de trabalho sem que a sua educação básica fosse prejudicada. Então, para que eles pudessem contribuir financeiramente com a família, mas sem prejudicar os seus estudos. Então, o programa, ele regulamenta que o jovem, o jovem que participar, né, do programa Jovem Aprendiz, ele vai ter horário especial para o exercício das suas atividades, ele vai, seja ela de atividade de formação, ou seja, atividade mesmo, né, de laboral. Ele também impõe ao trabalho dos jovens, ele impõe limites ao trabalho dos jovens, né, para que os jovens tenham reais condições de aprendizagem e que minimize os impactos do trabalho precoce. Ele também vai obrigar as empresas a, a contratar aprendizes no número equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% dos seus trabalhadores. Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos poderão participar do programa. Se for uma pessoa com deficiência, não tem idade máxima exigida. A teoria do domínio social, eu vou falar brevemente, porque o espaço não permite aprofundar, mas mais para frente, quando eu for discutir os dados do meu piloto, ela vai ficar esses conceitos vão ficar mais claros. Então, ela é uma abordagem contemporânea da psicologia cognitivo-social, inspirada nos estudos do Piaget sobre o juízo moral na criança. A teoria do domínio social considera que as pessoas elas vão julgar os fenômenos sociais a partir de diferentes domínios. Que domínios são esses? Então, o domínio moral, que se refere ao bem-estar, aos direitos e à justiça dos outros. Então, ela vai se manifestar nas relações sociais e nas normas de cunho não pessoal. O domínio pessoal, ele vai dizer respeito às questões particulares que não influenciam no bem-estar e no direito dos outros. E o domínio convencional, ele se baseia nos julgamentos relacionados à preocupação com o coletivo. Então, eles estão preocupados com as normas da sociedade. Então, por que pesquisar, né? Percepção de desigualdade. Porque muitas pessoas ainda acreditam na igualdade de oportunidades. E assim, elas vão minimizar ou negligenciar as condições estruturais que são delineadoras dessas desigualdades. Consequentemente, aqueles que estão à margem da sociedade vão permanecer em situação de risco elevado de consequências negativas. Então, se o jovem ou adolescente subestimar a atual desigualdade socioeconômica, eles podem perceber pequenas lacunas em como a riqueza é e como deve ser dividida. Então, eles podem ver a justiça social como muito mais positiva do que ela realmente é e se preocupar muito menos com a desigualdade, com a pobreza ou outras formas de desigualdade.
O status social, por que que é importante? Porque tanto o status social objetivo quanto o subjetivo, ele está relacionado a várias questões psicológicas importantes. Então, por exemplo, transtorno de saúde mental em crianças e adultos, abuso de substâncias, saúde física, obesidade, dentre muitos outros. Evans e Kelly constataram que as pessoas, elas tendem a se ver no meio da hierarquia social. Então, os mais pobres tendem a se ver mais ricos do que eles realmente são, e os mais ricos tendem a se ver mais pobres do que eles realmente são. O status social subjetivo, ele é fortemente influenciado pela posição objetiva que o indivíduo ocupa, o nível de riqueza e desemprego do país. Porém, essa tendência humana de se ver no meio, né, no meio da hierarquia social, faz com que então as pessoas não tenham uma percepção aguçada de onde eles realmente se encaixam nessa hierarquia. E isso vai trazer consequências importantes para a democracia, como para a identidade de classe. Então, por exemplo, os mais pobres, se não perceberem, não tiverem uma percepção de quão injusta é a situação deles, eles muito provavelmente não irão atrás de justiça, de brigar por justiça e de mudança. Os mais ricos, por outro lado, se eles se verem mais pobres do que eles realmente são, eles deixam de perceber o privilégio que eles têm em mãos e o poder de mudança que eles têm. Então, né, o que que eu vou fazer na minha pesquisa? Eu vou investigar os julgamentos e as percepções de desigualdade social e status social subjetivo de adolescentes brasileiros. Para isso, eu vou investigar se há diferentes julgamentos e percepções de desigualdade social e status subjetivos conforme variáveis demográficas. Então, se a idade vai influenciar, se o gênero, a raça ou o status socioeconômico. Eu também vou adaptar o questionário de imagens de classe para a realidade brasileira e vou investigar também qual a diferença entre a percepção de status social subjetivo e o status social objetivo. Como eu falei anteriormente, nós temos a tendência de nos ver no meio dessa hierarquia social, então nós queremos avaliar qual que é o tamanho, né, dessa mudança, dessa diferença de percepção. Nós também vamos comparar os julgamentos e as percepções de desigualdade social e status subjetivos de adolescentes que estão inseridos no mercado de trabalho e de adolescentes que não estão inseridos no mercado de trabalho. Como que eu vou fazer isso? Então, participarão do estudo, no mínimo, 90 adolescentes, frequentadores de escolas públicas e privadas, com idades entre 14 a 18 anos. Será realizada nas dependências de escolas públicas, privadas e instituições de apoio ao jovem aprendiz. E os critérios de inclusão serão incluídos adolescentes de 14 a 18 anos de escolas públicas e privadas, e serão excluídos do estudo jovens que apresentarem algum tipo de patologia genética, neurológica ou adquirida que impossibilite de alguma forma eles de responder os instrumentos. Quais instrumentos que eu vou utilizar? Questionário de imagens de classe. Esse instrumento ele está sendo utilizado pelo International Social Science Survey, como parte de uma longa e detalhada pesquisa na internet sobre desigualdade intitulada, né? A pesquisa é intitulada Life in the Epidemic. O ISSS é uma pesquisa nacional, que no caso é realizada nos Estados Unidos por pesquisadores acadêmicos da sociologia, economia e políticas públicas. Então, essa já é a 21ª grande pesquisa que eles estão conduzindo. O investigador principal é o professor Jonathan Kelly. Foi o professor Jonathan Kelly que nos forneceu esse questionário. Então, ele foi desenvolvido para uso na internet, mas no nosso caso, eu vou usar com papel e caneta. Então, essa é a versão em inglês. Nós estamos trabalhando na versão para traduzir para aplicação. Então, nós já traduzimos e aplicamos no piloto. Então, essa é a primeira questão, né, que a gente vai perguntar para eles como que eles, que são diferentes tipos de sociedade, e eles vão ter e os adolescentes terão que escolher qual eles acham que se parece mais com o Brasil hoje. Né? Então, a primeira questão é com qual que parece com o Brasil hoje, com qual que daqui a 10 anos eles acham que o Brasil vai estar aparecendo, e daqui 30 anos, qual que eles acham que o Brasil vai estar aparecendo. Na segunda pergunta, a gente vai pedir para eles retomarem a imagem que eles escolheram para qual Brasil eles acham que descreve o Brasil hoje. E nessa imagem, eles vão ter que
escolher em que nível eles estão, né? Então, começa do 1 vai até o 7, e dentro dessas, do 1 ao 7, onde eles acham que a família deles, que a realidade deles se encaixa. Na terceira questão, eles vão ter que escolher qual que eles acham que o Brasil deveria se parecer. Então, eles vão escolher, as imagens, elas vão de mais desiguais para mais igualitárias. Então, seria de sociedades mais desiguais, mais desigual no tipo A, e uma sociedade mais igualitária no tipo I. Um outro instrumento a gente vai usar para analisar, então, agora o julgamento. Então, o julgamento de justiça, se eles julgam justo ou injusto a condição da sociedade, por que que eles acham que a situação atual da sociedade é justa ou injusta, e o quão justa ou injusta eles consideram a sociedade brasileira. Eles também vão avaliar o julgamento de justiça do estado social subjetivo. Então, eles vão analisar também, né, se eles consideram o lugar que a família dele ocupa na sociedade brasileira justa ou injusta, se eles consideram, por que que eles consideram justo ou injusto, e o quão justo e injusto eles consideram o lugar que a família deles vai estar na sociedade. Outro instrumento é o questionário de dados sociodemográficos. Nós iremos analisar através desse questionário, então, idade, sexo, raça, tipo de escola, status socioeconômico. Esse é um instrumento, né? Então, eles vão, para que a gente levante o status social objetivo, eles vão, então, preencher com quantidade de coisas que eles possuem em casa. Então, por exemplo, quantos automóveis, quantas geladeiras. A partir daí, a gente tem um score, e nós iremos fazer e a partir desse score, tem aqui, então, a classe. Então, se eles pontuarem de 45 a 100, eles são da classe A. De 38 a 44, da classe B1, e assim por diante. Então, como que eu vou analisar? Então, os dados quantitativos serão analisados, serão utilizados recursos de estatística descritiva e inferencial, com auxílio do software estatístico SPSS, e para justificativas do quão justo eles consideram o lugar que a família ocupa na sociedade, ou como eles consideram, né, a justiça, a distribuição da riqueza da sociedade hoje. Então, será utilizada uma codificação baseada em um sistema adaptado de uma pesquisa anterior, que agora eu vou para os dados do piloto, vai ficar mais claro essas justificativas. Participaram do meu piloto 40 adolescentes de escolas públicas e privadas de Minas Gerais e São Paulo, e eles foram recrutados a partir de convite às escolas e a uma instituição de apoio ao jovem aprendiz. Foram incluídos adolescentes de 14 a 18 anos que tinham interesse de participar e que tivessem permissão dos pais. Todos eles responderam na versão impressa no papel. O perfil deles foi a maioria do sexo feminino, 60%, maioria de 17 anos, então 30%, e com relação ao tipo de escola e o estado brasileiro, ficou em 50%. Então, 20 de escola pública, 20 de escola privada e 20 de Minas Gerais e 20 de São Paulo. Apenas como título de exemplo, então, quais justificativas eles deram, né? Então, relacionadas aos domínios. Dentro do domínio moral, então, por exemplo, eles acharam que era injusto quando eles falaram em relação ao bem-estar dos outros. Então, porque muitas pessoas estão passando necessidade sem ter acesso ao básico. Com relação ao pessoal, eles disseram, né, muitas vezes que a sociedade é justa, porque cada um tem o que tem de acordo com quanto batalhou para chegar. Então, com relação às justificativas da sociedade brasileira, a gente não encontrou nenhuma justificativa relacionada ao convencional, relacionada às normas sociais. Com relação às justificativas da justiça do status social e subjetivo, no caso de sua família, né? Então, com relação ao domínio moral, por exemplo, eles justificaram, por exemplo, relacionada à distribuição justa de recursos. Eu acho um bairro um pouco desigual, pois há uma concentração de casas que são de ótima qualidade e abriga pessoas de alta classe e outra que vive em condição de extrema pobreza. No convencional, que no caso, quando eles foram justificar o status social subjetivo, o convencional aparece
aqui. Então, e a justificativa foi para manutenção do status de classe social. Então, eu considero que minha família está na atual sociedade brasileira em um lugar justo, porque ela consegue adquirir a renda suficiente para quitar todas as necessidades. Então, eles fazem consideração apenas a como é a família, né, em que lugar a família está. Então, não tem nenhum julgamento moral, não tem nenhuma crítica, não tem nenhuma avaliação da desigualdade em si que eles estão vivendo. Então, essas são as referências do meu trabalho. Esse é o meu contato. Se alguém tiver interesse em alguma referência ou em trocar alguma ideia, né, ou me mandar algum e-mail, me pedir alguma, né, alguma referência ou alguma dica sobre pesquisas nessa área, eu estou à disposição.